Olá, gente, domingão e nós em mais um episódio do De Cara com Elas, que acontece nos estúdios do Poa Streaming TV, aqui no Shopping Total. Sempre uma alegria, uma satisfação estar ao lado dela, minha parceira de programa, Vanessa Soares. Como é que tu tá, amiga? Oi, amiga. Oi, gente. Que bom, mais uma semaninha aqui. Verdade. E olha, nós adoramos estar aqui, né, para esse bate-papo leve, divertido e principalmente com muito aprendizado. E olha, Nick, hoje o bate-papo é sobre algo que nós viemos falando a gente fala muito cada aqui, né? semana, que é sobre o autoconhecimento, né? O quanto ele é uma ferramenta importantíssima para que a gente possa mudar algumas chaves da nossa vida, né, Fala, Nick? né? O quanto enfrentamos desafios diariamente e às vezes a gente precisa daquela chavezinha, virar aquela chavezinha para ir para um novo ciclo, para encarar um novo desafio. E muitas vezes ficamos na dúvida, qual será o melhor caminho a seguir? E aí volta novamente para o autoconhecimento, porque muitas vezes a insegurança nos trava, enfim, o todo os acaba... ciclos viciosos, exato, as crenças limitantes. O próprio comodismo, o medo da mudança. A mudança é algo que uma hora tem que ser pauta do nosso programa também, né? Porque mudar sempre te tira da zona do conforto. Sempre te causa o medinho, aquele friozinho na barriga. Verdade. Poxa, temos que encarar. E tem aquela frase que eu gosto desafios. muito, né? Mas assim, a gente não deveria ter medo da mudança, deveria ter medo de ficar parado no mesmo lugar, né? Porque a gente está sempre em constante mudança, mudando, né? Evoluindo, amadurecendo, que bom, mas né? assim deveria, né? Só que muitas vezes a gente fica empacado ali, a gente parece que alguma coisa nos trava e nem a gente tem consciência dos motivos. E aí, por que será que isso acontece? O que será que nos faz parar em alguns momentos, que é só subir um degrauzinho e a gente recua? A gente fica com medo. Olha quantas dúvidas! Não, falar de autoconhecimento sempre dá pano pra manga, né? E olha, eu tô com essas mangas maravilhosas. Eu acho que foi proposital, inclusive. Então, e hoje o papo vai ser bom. Vai ser bom. Na verdade, sempre é bom, né? A gente aprende muito. E a gente também faz uma boa de uma terapia aqui, nós duas, com a nossa convidada. Então, vamos apresentar ela? Quem é, Vanessa? Maravilhosa. Ela vai, então, falar aí sobre várias dúvidas que nós temos. E ela é uma coach integral sistêmica. E a gente vai descobrir o que quer dizer também, isso. Né? Coach integral sistêmica. Olha, mas ela também é escritora. Ela tem um currículo vasto. Palestrante, escritora. E pelo jeito que eu soube, assim, que eu catei da vida dela, ela, em algum momento, ela virou essa chave e deu um basta. E aí começou a estudar e começou a se preparar aí para essa jornada de sucesso dela. Eu mudei, tudo mudou. Exato. Com quem? Com a nossa convidada Tânia Martins. Seja bem-vinda, querida. Tânia. Olá, meninas, Vanessa e Monique. Prazer estar aqui com vocês, compartilhar um pouco do meu conhecimento, que são anos de estudo, anos de busca, anos estudando e buscando quem é a Tânia. E a pergunta que eu faço, até o telespectador, quem é você? Você sabe o que é felicidade? Você sabe aonde encontrar a felicidade? E o que é coach integral sistêmico? Coach que integra o sistema de vida, eu, primeiramente, me conecto com Deus. Eu preciso estar alinhada com o meu espiritual. Eu preciso estar alinhada com meu pai e com a minha mãe. O que ficou lá dos 0 aos 12 anos, que a gente é o que a gente ouve, vê e sente. Ouvir, sentir e ver. É profundo, né? Olha, é muito. Nós vamos fazer uma terapia Não, hoje, a gente já começou bem, mas Tânia, antes de tu sair explicando um pouco mais, enfim, sobre toda a tua trajetória, o como tu chegou até aqui, com livro, enfim, com tanta bagagem, né, e compartilhando com a gente aqui hoje no De Cara com Elas, a gente quer saber quem tu é. Porque a pergunta que ela desafia ao público é, né, quem é você? E quando tu falou isso para nós nos bastidores, como é engraçado, né, quando alguém olha para ti, ainda mais eu, Vanessa, 50 menos, né, que a gente gosta de usar aqui, parece que a gente já se conhece o suficiente, mas não, quando alguém nos indaga quem é você, sempre dá aquela, né, a gente muda. Porque a gente começa a refletir, né? Exatamente, a reflexão. Mas e a Tânia? Como é que tu chegou até esse momento aqui agora? Quem eu sou? Sou filha amada de Deus, sou filha do Lino e da Irma, sou irmã da Márcia, do Wilson,
e da Leni, e sou casada com o Ivanor. Não tive filhos por crenças limitantes, por crenças, por acontecimentos que aconteceram na minha infância e que eu bloqueei a maternidade. Porque eu saí de cá, lá da localidade onde a gente morava, fundão do Rio Ijuí. Isso fica perto de onde? Das Missões. Das 28 Missões. Moradores e meu pai e minha mãe moravam à beira de um rio. Então, até os 18 anos, eu era criada como... Eu não tinha contato com esse mundo lindo, maravilhoso. Mas dentro daquela menina, com 6, 7 anos, o meu avô me deu um insight. Você vai sair daqui, você vai se dar bem na vida. E com 18 anos, com 4ª série somente, sem estudo, eu vou para a cidade grande. E no meu livro até fala sobre isso, o dia que eu parei e disse, agora eu vou sair daqui, desse mundinho, e vou para um mundo maior. Como que vai ser? Eu vou precisar enfrentar meu medo. Porque na vida, nós precisamos enfrentar nossos medos. E como que eu enfrentei meus medos? Sempre trazendo muita verdade, muita humildade. Público, humildade. É o que está faltando na nossa sociedade hoje. Então eu preciso usar de verdade, eu preciso ter muita humildade e coragem para reconhecer o quanto eu conto historinhas para mim mesmo, para me mascarar. Onde eu uso minhas máscaras, eu vejo isso hoje, tanto que a Universidade Harvard comprova 98% da população mundial está sem inteligência emocional. Então estamos vivendo à beira do caos. Isso para mim, assim, não é uma causa de surpresa. E da onde vem isso? Porque a gente não sabe quem a gente é. E a rede social, desculpa intervir, a rede social também cria uma distorção de quem somos. Porque as pessoas hoje vivemos, não tem como fugir disso, em uma sociedade de aparência, né? Então, quem não se inspirou, até nós estávamos comentando outro dia das profissões e tal, das crianças almejarem serem youtubers, blogueiros, tá tudo bem. Mas o quanto... Não ser CLT, né? Não ser CLT, enfim, é toda uma geração que já vem com uma outra bagagem, com uma outra forma de olhar o mundo. E é uma geração que a rede social, às vezes, quase é a verdade do que dita. Eu tô olhando para ti, tu posta um monte de coisa linda, parece que a Tânia não tem problema. Eu também quero não ter problema como a Tânia. E isso é o que vai nos afastando da realidade. E aí, quando tu te depara... Enfim, esses jovens, ou enfim, mesmo pessoas, né, independente de idade, se deparam com uma situação conflituosa, aí entra a falta da inteligência emocional. Que a gente vê muito, né? De saber lidar. Porque as nossas 11 áreas da vida, que seguindo daí é pai, mãe, é nossa conexão com o marido, nossa conexão com os nossos filhos. Hoje o que mais tem me procurado são mães e filhas. Pais e filhos que não têm... conjugal, relacionamento pais e filhos e financeiro. Esses são os meus clientes, tá? Que mais me procuram hoje. E essa disfunção emocional, porque quando eu alinho a minha base, quando eu entendo, quando eu amo, quando eu perdoo, e quando eu passo a não julgar o outro e sim olhar para mim mesma, quando verdadeiramente eu sei quem eu sou, eu não preciso mais dessa demonstração. Eu gosto de coisas lindas, amo, eu sou uma mulher que gosta de estar bem vestida, gosta de estar maquiada, mas tudo certo se eu não tiver. Porque eu sei quem eu sou. Sim. E na pirâmide... Se não tiver o choque, de como o outro te olha, né? Tu não projeta essa expectativa no outro. Tu tá, a gente se basta. Porque a sociedade é o quê? Ter, fazer e ninguém sabe quem é? Seria isso? Não sei. Eu não me enquadro nesse... O meu pilar é... Eu sei quem eu sou, o que eu faço e o que eu tenho. Interessante isso. É isso aí. É o inverso. Então, num mundo onde está todo mundo precisando de amor, precisando de afeto, precisando de carinho, nós estamos em verdadeira negação do que é a felicidade. Por isso que antes no intervalo eu perguntei, o que é a felicidade para você? Felicidade é o ter, felicidade é o ser. Quem verdadeiramente eu sou. Mas às vezes também tu sabe o que tu é também, né? Assim, mesmo sem, assim, tu sabe a tua essência. Aí é uma coisa mais profunda, mas tu também sabe o que tu, às vezes em algum momento da tua vida, tu tá com outras prioridades e tá tudo bem, né? Eu acho, eu na minha vida, assim, tô me dando o meu exemplo, né?
Eu sempre achei, tinha momentos que a prioridade era isso, outros momentos eram isso. Depois Coloca na balança, né? coloca na balança, porque realmente a questão assim, isso é muito importante, eu acho também, e acredito piamente, que eu acho que felicidade é um estado, né? Assim, porque ninguém é feliz o tempo todo, né? Eu posso estar errada. Mas eu acho que tu saber equilibrar aquelas balanças, o espiritual, o conjugal, o financeiro, o profissional, eu acho que tu tem que botar um ovinho em cada lugar, em cada indo, mas também eleger as tuas prioridades, o que tu precisa mais focar, porque a gente, o real, e até isso é uma consulta já, Tânia, a gente não consegue balançar isso tudo ficar equalizado, eu acho que é muito difícil. Então tu precisa saber qual o momento que tu tá na tua vida para saber qual que tu vai dar prioridade mais, né? Sim, seria uma busca, com certeza, como tu falou. Não, dificilmente nós vamos encontrar alguém que está com os 11 pilares extremamente alinhados. Quais seriam os 11 pilares, Tânia? Tu consegue citar para nós? Espiritual, pai, mãe, irmãos de sangue, tá? Esses são os nossos parentes. Depois o nosso casamento, depois os filhos, o servir, o social, o intelectual, que é a busca de conhecimento na área que eu tenho os meus maiores desafios, que daí responde um pouco o que você falou. E ó, vejam só, depois vem o profissional e o financeiro. E por último, a inteligência emocional. Porque quando tudo isso estiver mais ou menos alinhado, ou bem alinhado, eu tenho equilíbrio emocional. Por exemplo, hoje, eu posso falar de mim porque eu era uma pessoa... Como que eu me definiria? Um cristal guardado dentro de um casulo. Uma borboleta totalmente tu não fechada. Tinha se autodescoberto? Não. Isso? Eu sabia que eu ia chegar. Eu tinha uma vontade de chegar, entende? Então eu passei por todas as profissões, babá, empregada doméstica, passei cola em fábrica de calçado, fiz magistério, entendeu? E 32 anos de estética Chanel Look com muito sucesso em Novo Hamburgo. Foi quando eu abri a minha estética, então me desenvolvi. Mas ouvindo as histórias das minhas clientes, das disfunções familiares e delas mesmas, quanto elas buscavam beleza externa, e eu me perguntava, acelera o botão interno, o volume interno, diminui o externo. Então é uma busca muito para que o outro... A mulher, me desculpa, não sei se vocês vão concordar ou não, mas a minha opinião, hoje a mulher compete uma com a outra. E a mulher não precisa, a mulher não precisa disso. Nós mulheres... Isso, na verdade, é uma construção histórica, né? Aí eu acho que é uma conversa que transcende um pouco. Esse assunto, a gente me deixa um pouco nervosa, porque eu acho que isso é um reflexo do machismo, que a gente tanto combate, né, Nick? Porque tem mulheres maravilhosas e a gente sabe que se gostam, que potencializa a outra. E eu acho que nós somos assim, né? Eu vou, não é nos elogiar, mas a gente, adendo, né, na fala mas realmente isso eu acho que é um retrato do machismo, a minha opinião, porque infelizmente, isso eu falo muito mesmo, tem muitas mulheres machistas que ainda não, que estão lá com aquelas caixinhas do que elas ouviam, sei lá, se é de pai, de porque vó, eu sou do ambiente, graças a Deus, as crenças isso é muito que triste. São limitantes, é como tu bem trouxe, né? E isso, bom, aí daria pano para manga com outro programa, né? Esse assunto me deixa um pouco desconfortável, eu confesso, porque eu olha só, dor, constrangimento, perda, e quando eu trago consciência, isso me gera mudança. Você me perguntou como eu fiz a minha mudança. Passei pela dor, normalmente, muitas perdas, muito constrangimento. E eu comecei mas eu preciso... Por que tudo isso? E quando eu comecei a tomar consciência de quem eu sou e o que eu preciso mudar, aí eu mudei, tudo mudou. Consciência. O ser humano só muda através de quando ele toma consciência. E como ele toma consciência? Dor, constrangimento ou perda. Ou quando ele busca autoconhecimento. Foi o que eu fiz. Eu estudo o comportamento humano, nada mais, nada menos do que desde 1987. E agora? Mas, Tânia, como assim? Porque primeiro eu me autoconheci. Primeiro eu identifiquei quem eu era. Como que eu vou atender uma cliente dentro da minha clínica se nem eu me resolvi? Como que eu vou falar para uma mulher que tem autoestima baixa
e se mascara toda, que ela precisa virar a chave, que ela precisa se perguntar, mas o que eu estou fazendo de mim? E a minha pergunta, ainda continuando a resposta anterior, quem é a Tânia? Eu passaria um dia falando quem eu sou. Hoje eu me reconheço como uma mulher realizada, uma mulher feliz, uma mulher alegre, uma mulher que enfrenta muitos desafios, sim, óbvio. Sim. Só que eu aprendi que 10% que me acontece e 90% é a intensidade que eu coloco sobre o que me acontece. Como que eu vou levar isso? É verdade. Então, eu venho para o programa, né? Eu venho para o programa Porto Alegre, eu estou em Novo Hamburgo. Hoje de manhã tive um compromisso, tive pouco tempo, tá tudo certo, mas eu preciso chegar aqui no meu tempo, entendeu? Porque hoje eu sou uma pessoa que tenho alta performance. A minha autorresponsabilidade, o meu compromisso comigo mesmo, com as outras pessoas, a empatia, o respeito para com o outro. E eu acho isso que é uma das coisas que eu sempre tive comigo e desenvolvi muito ao longo da minha vida. Já era um potencial, né, que estava ali. E estudando a mim mesmo, eu comecei. E nada te impede, gente. Não tem idade. Tu pode ter 50, 60, 70 anos. Busca saber quem tu é. Sempre há tempo. E Tânia, que legal. Quando é que tu começou essa virada de chave assim na tua vida? Como tu bem trazes, não é de agora que tu já busca o autoconhecimento, tu já experimentou, já passou por muitas profissões, que é a realidade de muita gente, a realidade do brasileiro, né? De uma certa forma. Do guerreiro, da guerreira que tá ali que dia a dia. Já não aguento mais ser guerreiro, pelo amor de Deus, né? Eu quero logo ter caminhos, eu quero logo destravar caminhos e poder crescer. Em que momento tu virou a chave da tua vida e tu virou uma coaching integral sistêmica? Até depois a gente quer saber melhor o que é de fato, né, a profissão. Mas quando tu virou essa chave? Acho que o primeiro insight foi, como eu falei anteriormente, quando meu avô disse, sai daqui, tu vai te dar bem na vida. Os insights que eu recebi, entende? E depois identificando tudo que estava me impedindo. O que me impede? Tu fazia essa autorreflexão ou alguém Durante 25 anos eu fiz autoconsciência todos os dias da minha vida. Eu chegava à noite, eu sentava, eu tirava uns minutos e dizia, você precisaria ter falado assim com a Vanessa hoje? Por que você falou isso com a Monique? Essa tua atitude é congruente com o que tu quer viver? Então, um exame de autoconsciência que me leva ao meu inconsciente e eu identifico o que eu não quero fazer mais. E assim eu fui indo. Foi uma escada. E eu comecei de baixo, eu não comecei em cima e nem no meio. E a maioria das pessoas começa lá e ela começa a cair. Vocês já devem lembrar de várias pessoas agora, só de eu falar isso. Eu começo lá em cima. Não. O tombo é maior. A queda é maior. Então vai subindo a tua escadinha. E sempre algo, eu escutava muito a minha voz. E eu comecei a perguntar, ela é positiva ou negativa? Mas aí a minha pergunta é assim, para te ter essa consciência, porque às vezes assim, as pessoas nem se dão conta que elas, né? Às vezes é o jeito da pessoa. Eu sempre tento entender assim, hoje, né, com mais maturidade, antes não entendia muito. Mas por que a pessoa assim, às vezes a pessoa não se dá conta, e não é nem às vezes intencional, né? Então, como que tu te dava conta, assim, por exemplo, dá um exemplo, por que eu fiz isso com a Monique? Como que tu te dava conta isso ao final do dia, se tu crua, assim, né? Nessa reflexão, assim? Porque às vezes a vida nos atropela tanto que a gente não consegue ter esse filtro, na esse verdade, filtro, esse entender, filtro de entender, mas magoei ou não magoei, né? Sei lá, certo ou não. Eu penso que todos têm esse filtro. Essa é a minha visão. Mas muitos mascaram, porque não vivem na verdade. Porque se você viver na verdade, você quebrar o seu orgulho, porque o orgulho é que destrói tudo. Isso é uma verdade. O egoísmo também. Né? O orgulho. Orgulho, arrogância e prepotência. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela me comentando alguma coisa, eu disse para ela, olha só, começa a falar, opa, você não vai discutir com a pessoa, você não vai falar nada, e você vai cutucar ela e vai parar essas brigas. Um casal me procurou. Daí ela disse, mas o que quer dizer opa? Orgulho, prepotência e arrogância. Automaticamente tu vai estar parando a pessoa, opa, e você vai estar dizendo para ele, você é orgulhoso, prepotente e arrogante. Entende? E quando eu tiro as minhas máscaras, como que a Tânia fez isso? Simplesmente se permitindo.
Permita-se. É dolorido? Muito dolorido. Eu acho que foi assim, ó. Eu passei por muita dor, muito constrangimento, porque realmente se permitir olhar pra gente e dizer por que você está agindo assim. Isso aqui vai te levar para um próximo passo? Ou isso vai te deixar estagnado? Ou o que tu ganha com isso, né? Será que vale a pena? Realmente? Vale a pena. Quantas perdas eu tive ao longo da minha vida? Pessoas, finanças, por crenças, por orgulho, por achar que eu tinha que ser a dona da razão. Eu era uma pessoa que achava que eu sempre estava certa. E quando eu comecei a olhar para mim e dizer para mim, tu não está sempre certa. A gente precisa aprender a escutar o outro, não somente ouvir. Porque quando eu ouço, eu simplesmente ouço. Agora, quando eu escuto, eu vou virando a chave da minha vida. Essa questão, coisa, né? Mas a questão do escutar, se a gente for ler hoje em qualquer site, vai falar sobre isso. Escuta, importante a escuta. Mas agora falando sério, como é difícil na prática tu te permitir. Eu gostei muito dessa palavra, que às vezes a gente está vendo, mas não permite-se de fato se desnudar, né? Diante de uma situação que causa desconforto na outra pessoa. Enfim, a gente tá com a razão, e aí entra o orgulho, a prepotência, tudo isso junto, que vão sendo esses entraves. Mas e esse escutar? Pode ser simples escutar falar real, isso, né? Mas o escutar real. Para quem está nos assistindo aqui hoje, que está lendo ali, não, eu tenho que escutar mais, falar menos. Dicas, como é que tu dá dica para a pessoa perceber, fazer esse exercício realmente da escuta? Pois é. Né? Pode ser, às vezes e aí tu também identificar as coisas. Nós estávamos falando ali, eu já estava fazendo uma consulta que todo mundo tem muito problema. Eu sou uma pessoa que eu sou muito prática. E às vezes a praticidade, que é o que eu te disse. Então eu acho que é tudo meio mimimi na vida, assim, quando é muita... Porque essa coisa, assim, emocional, passional, eu nunca fui. Já sabia, então, assim, claro que eu tenho que talvez trabalhar, mas eu sempre achei que isso não me prejudicava. Eu nunca sentia dor, aí talvez que isso me prejudicaria. Né? Que aí eu acho que é mais difícil. Não, aí que tá. Então, esse processo do escuta, não é só ouvir tu falando que eu posso aqui... Daqui a pouco, como, né? Porque a minha cabeça, exato, por isso é que eu tô indagando que pode ser uma coisa simples, boba, mas o escutar, muitas vezes a gente tá escutando, mas tá assim, eu não aguento mais essa pessoa me dando um sermão aqui, sermão da montanha. Agora você puxou um gatilho maravilhoso. O sermão da montanha. Ou fazer por isso que eu disse, o escutar é difícil, né? Sim. Porque não é só escutar, tu tem que te transformar, te permitir escutar sem rotular, sem já estar predisposta a julgar, né? Já tá ali na defensiva, né? Tu tem que tirar toda a tua armadura. Mas também tem muita gente que ouve também só faz assim, mas não adiantou nada. Então esse processo de escutar é interessante, é profundo. Mas isso. Agora, assim, ó, você falou algo. Eu tô ali, a pessoa tá falando, mas aquilo já tá chato, já virou. Tânia, eu dei uma virada de chave tão grande na minha vida que, na verdade, eu troquei até todo o meu círculo de amigos. Isso acontece quando a gente vai no autoconhecimento, tu troca. É verdade? Sim. Isso? Pode então, haver. Assim, quando eu não sento mais, hoje eu sento com pessoas que realmente agregam valores. Eu acho que essa é a grande diferença. Quando tu escolhe, tu tá tão livre das tuas amaras, das tuas crenças, das tuas dores. E hoje eu olho... Tu te conhece também, tipo, isso não serve mais pra mim. Hoje eu olho para as pessoas, até algumas ainda que estão no meu círculo, digo, como é cheio de crenças, como é orgulhoso. Preconceituoso. Por que isso, entendeu? O julgamento, entende? Então, eu comecei a escolher na mesa que eu vou sentar. Isso é maravilhoso. Escolho. Já fica a dica aí, escolho. Mas isso já aconteceu comigo uma vez, eu estava num processo, depois eu parei, de bem forte de autoconhecimento. Gente, realmente tu começa a... tipo assim... É porque também existe, eu acredito nisso, né, Tânia, também aqui, porque a gente é um bate-papo, né, e a gente quer, claro, aprender cada vez mais contigo, numa carga energética. Tem energias, eu sempre falo isso, tem energias que eu não quero. E não é arrogância, eu acredito que não seja arrogância, é escolhas.
Porque eu sempre digo isso, assim, ai, mas parece arrogante, mas não é. Tem muita gente no mundo pra gente perder tempo com gente que não vai, entendeu? Que não vai mudar, ou que pensa diferente, ou que os valores são totalmente diferentes dos teus. E não precisa brigar. Até o pensar, eu sempre penso isso. O pensar diferente, eu acho saudável. Não, isso é saudável. Eu acho ótimo, porque quando há divergência, é justamente crescimento. Na divergência que há crescimento. E depois depois há a convergência. Né? Então, o pensar diferente é bom, é saudável. É complementar. Agora, eu acho que os princípios pegam pesado. Muito. Eu acho que por isso que tem muita gente que quando a pessoa brigou, não tem um princípio compatível com o teu. Até eu ia te perguntar, aproveitando esse gancho que tu traz, qual a dica que tu daria para as pessoas para identificar, assim, esse ciclo de amigos, essa pessoa não me serve? Tem alguma forma que essa pessoa, que a gente pode identificar? Eu acho que já é natural. Né? Ou é natural? Ou é muito para mim é muito claro, tá? Que mesa eu vou sentar? Eu quero prosperar. Eu vou ter prosperidade na mesa de um bar? Ou vai ser só um momento de lazer? E tá tudo certo? Tá tudo certo. Aquela pessoa que vem só para falar de problema, tu escuta ela há 20 anos falando do mesmo problema, ela não tem coragem de separar, por exemplo. Ela não tem coragem. Por que ela não tem coragem? Ela sabe quem ela é? Ela está ali só por dinheiro, só pela comodidade? Ela não tem coragem de viver uma metanoia? A gente vai saber o que é metanoia. Ou de passar por porque ela vai passar por um constrangimento, ou ela quer talvez. Só desabafar, né? Entende? Eu sinceramente, olha só, eu tinha estética, né? Eu ouvia as mulheres me falando, chorando, porque isso, porque meu filho, porque meu marido. E eu era uma coach integral sistêmica sem saber. E um dia um amigo chegou para mim e disse: Tânia, tu precisa fazer a formação. Tu tá pronta para atender as pessoas. Entende? E eu escutava elas por 20, 25 anos, a mesma história. E sem coragem. Porque o que eu preciso para fazer a metanoia? Coragem. E o que seria, então, a metanoia? A metanoia é quando tu realmente decide que tu não quer mais isso. A Vanessa me convidou para ir para o programa de TV em Porto Alegre. Não foi legal, o assunto não fluiu. O contrário, tá, gente? Porque aqui tá muito bom e a gente poderia conversar um dia todo, né? Então é sobre isso. E eu vejo e eu continuo naquilo. Não, eu realmente olho e digo, Monique, por que olha só. Não diz não. Porque não sabe dizer não, porque muita gente tem problema com não. Agora vem o que eu vou te dizer. Sabe aonde eu vivi a minha verdadeira transformação? Quando eu aprendi a dizer não, mesmo quando eu queria dizer sim. Não. Libertador. Não. O verdadeiro amor próprio você vai desenvolver quando você consegue dizer não, mesmo querendo dizer sim para as outras pessoas. E quando você começa a dizer sim para você mesmo. E nesse campo, nós começamos a entrar no conjugal, no relacionamento pais e filhos, que tá um caos, gente, um caos. Vocês devem estar enfrentando todos os dias dentro da casa de vocês. Por quê? Porque não há posicionamento, não há autoridade. Qual é a comunicação? Você está tendo uma comunicação assertiva? Ou você simplesmente... Eu fico nervosa. Não, eu vou para os restaurantes, gente. Todo mundo sinceramente, eu olho assim e penso, ei, que mundo que nós estamos vivendo. E é todos nós, entende? Eu, há poucos dias atrás, eu comecei a viver uma metanoia para largar meu celular, para me desconectar um pouco da minha rede social. A menina que trabalha comigo sabe, ela diz, eu já publiquei no story, tu viu? Não vi. Muitas vezes eu não olho nem as minhas... Você entende? Então, assim, nós estamos tão ligadas a um mundo de feitiço virtual, como você falou antes, Monique, da internet, e nós estamos desconectadas com quem está conosco. A presença, né? Isso é o que a gente bate muito aqui, essa conexão real. Como as pessoas estão carentes de se autoconhecerem, mas também de encarar de frente à realidade. Né? Vivendo em bolhas, eu diria. Eu diria que o ser humano, não todos, tá?
público. A gente tá falando num geral aqui, né? Por favor, simpatizem comigo, que eu sou uma mulher maravilhosa. E resolvida também. Eu não vim aqui para agradar ninguém. Eu vim aqui para convidar vocês para um novo ecossistema e para uma verdadeira transformação. Tânia, mas esse é um ponto que eu quero. Isso é um ponto que eu quero falar. Olha, por que também... E assim, ó, não que obviamente tu, né, tu já tá nessa jornada de autoconhecimento e já quebrou vários ciclos, mas por que quando a pessoa é muito dona de si e ela sabe dizer não e ela soa sempre arrogante? Não, eu não quero, não gosto, me desculpa, mas não... E as pessoas, gente, assim, eu tenho dificuldade de entender quando as pessoas, elas não gosta como eu vejo essas pessoas. Arrogante. A pergunta é isso? Eu queria. Também, tá? Eu acho que eu queria ver a tua visão sobre isso. Mas por que as pessoas têm dificuldade, ou também dificuldade de conviver com outros que têm autoestima? Eu acho maravilhoso quem tem autoestima. Deveria ser um problema quem não tem, porque que trabalha a sua, então. Porque a autoestima, eu acho que é uma libertação. E não tem nada a ver, gente, que as pessoas confundem também beleza. Não tem nada a ver com beleza. Não. Tem a ver com tu saber, isso não me serve, isso, o meu tempo é precioso, isso eu não vou perder meu tempo. Porque as pessoas também têm dificuldade de encarar pessoas que são muito donas de si, situadas, verdade, donas de si. Decididas. E eu não tenho mais essa preocupação com o outro, tá? Porque o outro já tem dono. Simples assim. E nessa arrogância, prepotência, do orgulho, do mundo feitiço, que a pessoa quer viver, isso é uma escolha dela. Porque na vida nós escolhemos. E tudo que reflete em mim, naquela pessoa, eu sou espelho daquela pessoa. Ou ela gostaria de ser como eu sou, isso um livro. Ou ela precisa desenvolver quem eu sou nela. Então, o outro, realmente, eu não tenho uma preocupação nenhuma, e é a minha visão, e é porque a pessoa na verdade, sim, a pessoa não se autoconhece, não se autodesenvolve, não sabe quem ela é, então ela vai prejulgando, julgando, porque enquanto que eu olho para o outro, eu não preciso olhar para mim mesmo. Então, o julgamento eu vou te dizer, hoje, se eu definiria uma palavra, busque ajuda. Se você está vivendo nesse ciclo vicioso de julgar porque a Vanessa está linda hoje, porque a Monique está com essa blusa maravilhosa, né? Porque a Tânia é como a Tânia é, entende? Adorei a Tânia. Eu me amo assim, entende? Pois é. Eu não amo a minha cintura, eu não amo meu cabelo, eu não amo minha boca, eu não amo meu olho, eu amo o meu todo. Exatamente. Eu amo a Tânia. A Tânia que está dentro de mim, entende? A Tânia que hoje vê que o amor não é um sentimento, o amor é uma escolha. E eu passo a amar as pessoas. Amor não é um sentimento, amor é uma escolha. Fala sobre isso, Tânia, adorei. Amor é simplesmente escolher, gente. Olhar para as pessoas, amar elas, independente de raça, de cor, de classe social. Eu paro na rua e falo com o mendigo. E ele tem histórias lindas para contar para mim. Histórias marcantes. Assim como, de repente, se eu não tivesse tido muita coragem, gente, talvez eu poderia estar na rua, talvez eu, não sei, poderia ter me perdido, talvez eu poderia ter sido, sei lá. E graças a Deus que eu tive muita coragem para enfrentar os meus medos e quebrar o meu orgulho, gente. Porque tudo se refere a orgulho. E o orgulho existe até nas coisas boas que a gente faz. Que orgulho, fui lá, acolhi 20 famílias na época da catástrofe em maio, né? Que não tem como não falar sobre isso. Como eu sou uma pessoa bondosa, será que é mesmo? E daí vem, eu acho que o ponto quase que final desse assunto, assim. Você está fazendo porque você está fazendo com amor ou você está fazendo para que o outro olhe? Isso até que é uma boa reflexão fácil também de a gente fazer, porque tem as caixinhas, tem coisas que a gente não sabe que a gente tem, mas esse eu acho que é um caminho, é um bom começo, digamos assim, né, Tânia? Tânia, deixa eu entender agora, para quem nos assiste, o papo tá uma delícia, mas eu acho que é importante a gente falar realmente do trabalho do coaching
integral sistêmico, né? A gente sabe que de um tempo para cá houve um certo preconceito em relação à profissão. Quando a gente fala o coach, a gente sabe da importância da formação, enfim, do quanto se estuda. Mas hoje, olhando o mercado, tem coachings, né? Fala para nós um pouquinho sobre a tua profissão e até para desmistificar isso, para quem daqui a pouco torce meio que o nariz quando escuta a palavra coaching. O que tu teria a dizer sobre hoje a profissão que tu escolheu? Na verdade, a minha profissão atual não é coach, tá? Não é coach. E eu acho que o coach, um psicólogo que se forma, que não olha para as dores dele. Esses dias num programa de TV até tinha uma psicóloga e ela não entendeu o que eu quis dizer, que eu vou falar a mesma coisa que eu falei lá no programa, mas eu vou explicar de uma forma um pouco melhor. Como que eu, como psicóloga, que não curei minhas dores, não identifiquei as minhas disfunções familiares, eu vou lá e vou atender alguém? Te cura primeiro, e a cura acontece ainda comigo todos os dias. Todos os dias eu preciso olhar para a minha vida e identificar o que eu, né, na verdade, assim, como eu estou vivendo, o que eu preciso melhorar. Então, o coach que integra um sistema de vida, o coach é um treinador. É treinar, auxiliar as pessoas. É não falar... Eu não vou, por exemplo, dizer, você tem problema nessa área, quando eu estou lá no atendimento. Você vai identificar. Porque você só vai virar a chave quando você tomar consciência da vida que você tem levado. Então, o coach que integra um sistema de vida, ele vai... Eu sento contigo, eu vou analisar todo o teu estado atual. Com isso, a gente vai identificar o que te impede de ter uma vida ainda melhor do que você tem. A gente vai buscar equilíbrio entre a razão e a emoção. E depois nós vamos fazer um planejamento de metas e objetivos nas 11 áreas da tua vida. E a gente auxilia a pessoa a chegar no estado desejado. E, gente, pasme, a virada de chave é simplesmente incrível e é rápido. Tu não vai passar um ano comigo para tomar decisões. De repente, na segunda, terceira sessão, tu já vai identificar isso aqui que está me impedindo de ter uma vida ainda melhor. Porque assim, ó, quando eu falo que eu quero só o financeiro, quando eu estou vivendo no automático, no meu casamento, com os meus filhos, no meu trabalho, eu não estou vivendo. Eu estou vagando. E eu estou no piloto automático. O convite que eu faço, desliga. Desliga o piloto automático. Viva realmente uma vida de verdade. Como que tu acorda de manhã? Se amanhã de manhã você acordasse sem as coisas que você agradeceu hoje, com o que você ficaria? Ah, Tânia, mas eu agradeço o copo da água aqui. Não. Obrigada, água. Obrigada por eu acordar, obrigada pela minha casa, obrigada pelo alimento, obrigada pelo meu marido, obrigada pelos meus filhos. O quanto verdadeiramente... Obrigada até pelos desafios, né, Tânia? Para mim, eu vou te dizer que é um desafio eu conseguir fazer isso todos os dias. Porque a gente vive numa rotina, nos últimos dias, faz acho que um mês agora, que eu estou numa rotina constante, uma coisa muito louca. Então, para mim também, mas eu já me dei conta agora. Ei, Tânia, para. O que eu vou fazer? Domingo de manhã eu vou sair, vou tirar 4 dias que eu vou me desligar. Então é sobre isso. E o que eu vou fazer naqueles 4 dias? É viver verdadeiramente aquilo. O quanto tu coloca lazer no teu trabalho. Eu estou aqui hoje com amor, eu estou 100% com você. Ai, nós também, a gente adora estar aqui. Tô amando, eu tô ouvindo. Entende? Então é tudo que tu faz, tu fazer com amor. Esse é o segredo para ter uma vida maravilhosa. Ter uma agenda de vida extraordinária. Só que para isso, né, Tânia, e me corrige se eu estiver tem que ter transformação errada, aí às vezes, né? Porque a gente tem muita opinião, né, aqui, né, Nick, assim, mas assim, para ti também desenvolver esse amor em tudo, na mínima coisa que tu vai fazer, eu acredito piamente, assim, do que tu tá falando, aí tem que ter outras habilidades também, que não adianta, tu não vai fugir do teu autoconhecimento, de entender as tuas sombras, de entender, isso aqui, pá, eu sou assim, mas isso aqui eu tenho que mudar, eu tenho que melhorar. E isso é uma jornada, né, que dura, eu acho que toda uma vida, né, porque a gente está, como tu disse, a gente tem que estar sempre trabalhando
as nossas... se perguntando, refletindo sobre quem somos, para onde queremos ir, onde estamos, né? E realmente parece falando que é uma coisa que, ok, tudo bem, simples, mas não é né? bem Não, ok, a gente né? ouvindo a Tânia A gente precisa de alguém refletindo. mesmo para ajudar. Exato. E aí tu trouxe algo no início do programa que é uma verdade. Muitas vezes a pessoa não identifica as suas falhas. Sim. E ela, por mais que ela tente, ela sempre vai botar a culpa no outro. Contando eu historinhas, né? Eu sou assim porque a minha mãe me incomoda. Eu sou assim porque meu marido me tira do sério. Eu sou assim porque meus filhos... Olha, meus filhos também são desincomodativos. Eu dou tudo pra eles. Então, não, a gente está realmente provocando. Quem ensinou os filhos a serem assim? Justamente eu estou provocando. O modelo, né? Eu digo, eu tenho uma filha maravilhosa, gente. Meus filhos são maravilhosos, não é porque eu tô aqui no programa. Mas eu tenho uma filha, gente, que eu brinco muito, né? Que ela nasceu no dia de São Jorge, mas ela pegou o gênio do dragão. E aí eu todo dia, porque ela é uma pessoa com 9 anos, a Catarina do conhecimento. Mas assim, ela parece que tem... demais, é dona de si demais. Eu digo, por que, meu pai? Eu falava quando não tinha filho do filho dos outros. Não, mas como você era quando você tinha 9 anos? Mas eu faço esses exercícios. Mas, Vanessa, aí eu sofro. Só para não perder a pergunta que eu quero fazer para a Tânia, aí volta a gente não conseguir se enxergar sozinho, né? Tu conseguiu, nesse teu mergulho ao longo dos anos, ir se autoconhecendo e fazendo essa reflexão. Tu buscou, isso é muito nato teu. Mas a maioria de nós, réis mortais, não, né? A gente coloca, como tu falaste, no piloto automático e vai tocando a vida. A gente vai buscando o quê? A gente quer dinheiro, isso a gente dá uma quer canseira, né? realização profissional. Óbvio que pegando numa linha ali tênue, a gente vai conseguir colocar ali as prioridades, como a Vanessa falou. Mas eu vejo que uma coisa é tu tocar a tua vida e ir vivendo, né? E ir lá realizando os teus objetivos e tal. Outra coisa é, de fato, tu estar no estágio como tu trouxe. Um estágio de fazer plenitude, plena. Um estágio de ter uma inteligência emocional. O estágio de saber quem de fato tu é, onde tu quer chegar. É muito fácil a gente falar sobre isso, mas é muito difícil e complexo a gente se enxergar e fazer esse autoconhecimento muitas vezes sozinho. E aí? Ela tá dando as dicas. Vocês estão precisando de ajuda. Aí que tá essas doidas. Essas duas precisam muito de ajuda. Vamos marcar uma sessão de coaching também. Troca a blusinha verde. Vamos marcar uma sessão urgente. Troca a blusinha verde pela camisa de força. Mas quais as dicas, então? Tem a opção de buscar a profissional Tânia, buscar outros profissionais, enfim, da área, e a opção da gente também começar essa reflexão. Quais as dicas que tu dá? Gente, eu me permito até hoje muito estudo. Vídeo, livro, curso, treinamento, imersões, tá? Eu já fiz 6 imersões com o Paulo Vieira, que na verdade é o meu mentor. A minha formação eu fiz na Febracis, 3 métodos CIS como aluna, 3 métodos CIS servindo hoje. E no último, é o método mesmo CIS? O método CIS é uma imersão profunda. Tá. Lá você vai identificar muito. Lá eu fui quebrada, lá eu fui, há 7 anos atrás eu pensei que eu já sabia muita coisa. E ali eu fui diretamente na dor, no que estava me impedindo. No que ainda estava me impedindo, entende? Porque eu vim de uma infância muito pobre, de uma família pobre. E eu apanhei da minha mãe até os 18 anos, todos os dias no rosto. E estava tudo certo, entende? Eu saí de lá para comprar uma casa e um Fuca. E eu contava essa historinha para mim mesma. Então, o convite que eu deixo para vocês, parem de contar historinhas. Para de contar historinha. Realmente, felicidade não é uma casa, felicidade não é um carro. Felicidade não é aparência, felicidade não é dinheiro. Felicidade é muito além de tudo isso. E então, se tem uma dica, assim, busque conhecimento. Sim. Te permita, tira assim, meia hora durante o dia para buscar conhecimento. Desenvolve o teu intelectual. Eu fiz curso com todos os mentores imaginários. Isso é muito importante. Né? Eu estive com o Jordan... Não é do nada, né? Não é acordei hoje e mudei. Não. Eu estive com o Jordan Belfort 6 horas. Um treinamento intenso. Onde ele contou tudo o que lhe aconteceu. Quantas vezes ele caiu e levantou. E quantas vezes ele se permitiu. E a regra é coragem para enfrentar o medo. Medo todos nós temos.
10% é o que me acontece, 90% é o que eu faço com isso. Diga não, mesmo querendo dizer sim. Esse é o verdadeiro desenvolver o teu amor próprio. E busca conhecimento. Eu tive numa imersão há 3 semanas atrás, há um mês atrás eu tive com o Paulo Vieira, 4 dias de imersão, 3 dias com o José Roberto Marques, agora final de semana, domingo eu fiz Sementes da Riqueza com outro colega, e enfim, então é se permitir. E é buscar, e é treinar. A palavra é treine até se tornar. Né? Tudo é treino. Todos os dias. Isso. E olha uma frase que eu digo para o meu marido sempre. Eu quero ficar contigo, mas não como está. Eu quero ficar nessa sociedade, Vanessa, mas talvez não como está, entendeu? É sobre isso. E aí você vai identificando o que você precisa desenvolver. Nós estamos aqui, né, Nick? Só pensando... Não, ela falando. Ela falando assim, ó. Nós já refletindo. Entende? Então é isso. Eu quero manter isso, mas não como está. Eu quero manter essa amizade, mas não como ela está. Mas, e aí, como mudar, né? Boa frase, né? Tu vê que... Mude-se a si mesmo. Porque muitas Mude-se vezes... a si mesmo, porque o outro já tem dono. Não busca mudar o outro. Muda e depois as pessoas em tua volta que querem mudar, elas vão. 4 anos o meu marido, eu convidava ele para ir para os cursos, treinamento, imersões, ele não foi. Sim. Agora ele começou a ir. Então não é do dia para a noite. Não. A minha mudança levou anos. Como é que eu vou querer que a Monique amanhã seja outra pessoa? Tem que contaminar, né? Tem que te contaminar. Entende? É sobre isso. Então, com quem eu casei é essa pessoa que eu quero ficar. Mas as coisas que eventualmente acontecem não é mais o que eu quero para a minha vida. E provavelmente quem está ouvindo nós vai se identificar com isso. Entende? Tem clareza, posicionamento, comunicação assertiva. O quanto nós temos comunicado. Como é difícil. Não é não e sim é sim. A comunicação assertiva é muito difícil, né? Ponto. É inegociável. Para mim, a minha vida está inegociável. É isso e é isso. Aí tu vai dizer, Tânia, mas isso não é orgulho? Não. Porque eu não estou fazendo nada para prejudicar ninguém. Eu tenho amor próprio e eu quero que você desenvolva seu amor próprio. Está convidado. Mas é isso aí. Eu sempre digo nas minhas palestras que eu vivo, que é o que eu mais faço hoje é palestras, tá? Eu amo estar no palco. Estou lançando agora 3 palestras culturais, uma que eu entro de máscara, a outra que eu entro como um casulo e me transformo numa borboleta, e a outra eu entro como uma leoa e saio de dentro daquele figurino como uma mulher. Nos convida. Ué, me trazem a Porto, vocês têm toda a conexão do programa, vamos fazer um movimento. Não, eu queria Tânia, inclusive, no programa, de ter umas pílulas de sabedoria da Tânia. É verdade. Pra que a gente, ideia, né? Porque esse assunto, vamos conversar, Tânia. Esse assunto, que não é assunto, né? Porque é tão amplo, não é um assunto, são muitos. Cada vez mais as pessoas precisam. E isso é uma ajuda, assim, coletiva, né? Esse teu trabalho, ele tem um sentido real de empreendedorismo, porque ele trabalha no coletivo, né? Ele ajuda tantas pessoas, né? As pessoas se descobrirem. Olha que lindo isso, né? Como tu falaste da questão da borboleta. Não, né? E de fato, eu mudei e tudo mudou. Acho que essa é uma frase que todos nós deveríamos adotar, né, Tânia? Não, e a gente vai ficar um pouquinho mais tempo, né? Tudo muda. Tânia, mas vamos falar um pouquinho aqui do livro, então, né? Que foi lançamento essa semana, Fala um pouquinho para nós aí do livro, apresenta ele. Então, nesse livro que nós vamos ler, eu conto muito do que eu vivi, de como eu fiz a minha virada de chave. Os meus 360 graus, e agora eu estou no 1 de novo. Eu vou fazer mais uma virada, porque eu acredito que nós somos ilimitados na transformação. Eu ainda posso ser muito melhor do que eu sou hoje. Amanhã eu posso acordar melhor do que eu sou hoje. Então, nesse livro eu conto a minha história, e olha só, eu coloquei outros nomes, personagens, para que meu público se identifique com ele. E num momento que a primeira pessoa que abriu meu livro, ela disse assim, Tânia, é um devocional. Eu pensei em algo que eu estou passando e abri e li uma frase e ela me trouxe respostas. Ó. Agora eu abri aqui. Como o Roberto, que é a Tânia, tá? Cada um de nós tem a capacidade de transformar as dificuldades em oportunidades. Olha, então, eu fiz o exercício, tá? Que ela tinha nos desafiado a fazer. Olha que legal, meu. Realmente, o livro, ele
essa jornada não termina aqui. À medida que se aprofunda nessa metamorfose, você começará a notar mudanças sutis, mas poderosas na sua vida. Às vezes, essas mudanças são simples, como começar um novo hobby, que sempre quis ter ou não se atrever a se candidatar a um cargo que antes considerava fora do alcance. Faz sentido? Total. Estou eu quero falando também. sobre isso. Estou falando sobre... já que nós estamos falando aqui nesse momento de eu mudei, Tudo mudou. tudo mudou, eu também venho num processo, como a Vanessa, num processo de anos de reflexão, de aprender a dizer não, e nós como mulheres profissionais, então são desafios diários, filhos, e eu tô buscando um hobby novo, fazer outras coisas, sair um pouco da caixa. O que saiu pra ti, Vanessa? Primeiro que eu preciso no oftalmo, porque eu tô cada vez enxergando menos. Estou brincando aqui, gente. Quando olhamos para as mudanças que fazemos em nossas vidas, frequentemente esquecemos que essas transformações não acontecem isoladamente. Na verdade, cada passo que damos em direção ao nosso autoconhecimento e crescimento pessoal reverbera como as ondas de um lago tranquilo, criando impactos que se espalham para muito além de nós mesmos. Esse é o fenômeno da interconexão, na qual nossas decisões e transformações pessoais têm o poder de tocar as vidas das pessoas que nos rodeiam. Uau! Lindo. Que lindo, né? Que lindo. Não, adorei. Olha, maravilhosa. E onde Tânia. as pessoas encontram ele, Tânia, hoje? Vai estar na Hot. Nós vamos estar fazendo uma página, não coloquei ainda, tá? Então vai estar à disposição daqui uns dias no meu. Quem quiser me seguir, meu Insta é tania.martini, NY no final. Então me segue lá que vai ter mais informações, porque é muito novo. Vai fazer uma estreia, vai fazer um lançamento? Fiz ontem à noite aqui em Porto Alegre. Foi ontem o lançamento à noite, oficial. Que legal. Mas eu tenho feito assim, ó, de repente uma dica. Vocês que gostariam de me ouvir, marcamos um encontro com mulheres, vocês me chamam, eu não cobro para estar com vocês. Eu falo um pouco dessas metanoias, dessas mudanças, do se permitir. E a gente faz um lançamento de livro com vocês também. Eu adorei a palavra metanoia. Não, eu gostei também. E agora vamos ler o livro. Nós temos muito, tá certo? Nós temos muitas metanoias para mudar, para expandir, para evoluir, enfim. Ai, Tânia, olha, gente, que delícia. Acabou, já é. Eu queria a Tânia mais vezes aqui. Tu também, né, Nick? Meu Deus, a Tânia podia adoramos. Tu vem muito para Porto Alegre? Tu mora em Porto Alegre? Não, mas hoje eu tô bem, como eu falei hoje com o pessoal da agência, né? Eu tenho disponibilidade, tá? Porque hoje, na verdade, eu tô vivendo isso muito intensamente. Eu amo, eu tenho verdadeiro amor no que eu faço. E o meu propósito, que eu sei que é de Deus, tá? Mas eu estou vivendo o processo e a jornada. E hoje eu quero impactar o máximo de vidas possível. Com o meu conhecimento, com o que eu virei a chave da minha vida e convidar as pessoas a realmente repensar e mudar o ecossistema. E uma pergunta que eu queria deixar para vocês duas. O que vocês vão começar a dizer não que vocês dizem sim? Fica a reflexão, fica a reflexão. Eu vou pensar nisso também. É tudo que causa desconforto. Vou para casa da sogra no domingo, ai que saco. Mas eu digo bastante. Sabe? Eu sou uma pessoa que eu digo acho bastante. Que aí que tá, nós já estamos no momento. Eu acho que vai. Qual é o limite? Já fica ruim para mim, já sou mal vista às vezes. Mas isso é sobre eles, não é sobre você. Não, aí eu acho. Eu tenho que. Mas você falou várias vezes isso. É algo que você precisa rever. Porque, não, né? Assim, ó, gente, não tá gravando, né? Infelizmente, eu faço a leitura. Claro! Entende? Mas então, eu me conectar segundos no olhar profundo, vem. E a gente externiza quem a gente é. A gente tá no programa, ainda estamos fazendo uma terapia. Não, tá zero uma terapia. Gente, mas ele corta depois. Não, esse papo é uma delícia. Não, esse papo é uma delícia, realmente. A gente gosta muito de debater, de trazer convidadas para falar sobre o autoconhecimento, porque a gente acredita, né, Vanessa? Muito. Na importância do autoconhecimento para a evolução, para ter um mundo melhor. O mundo precisa de mais amor, o mundo precisa de pessoas com mais sororidade, pessoas que se amem, que vivam menos de aparência. Eu mudando, tu mudando, todo mundo mudando, cada um fazendo a sua parte, com certeza
o resultado a gente vai ver aí fora, né? todos Com nós, atos, né? Com atos que impactam a sociedade inteira. Uma sociedade Então, verdadeira, né? Exato, que é o Porque que a aí gente viver na carece, verdade, a gente né? carece, a gente carece de pessoas reais, de estar perto de pessoas reais, de ter essa troca, de ouvir, porque as experiências, as boas experiências, quando são compartilhadas, nos ajudam a crescer também. A gente com certeza aprende e aprendeu um pouquinho mais, vai ficar uma sementinha aí do que a Tânia nos traz. Então, de cara com elas, vai se despedindo nesse episódio, que para nós foi uma alegria receber a Tânia, mais uma mulher maravilhosa que passa aqui pelo estúdio. Empoderada, né? Essa palavra a gente já não gosta mais, mas enfim. Mas como é uma bom, mulher que também se redescobriu, né? Redescobriu, se destaca e ajuda tanta gente por aí. Então, gente, um beijo e até o próximo domingo. Beijo. Até lá.